Na mata fechada, onde o sol mal tocava o chão, o silêncio foi quebrado por um rugido carregado de dor. Era o som de uma mãe partida por dentro. A onça, conhecida pelos biólogos como Juma, havia perdido tudo o que mais importava: seus filhotes. E agora, antes de continuar, diga de onde está nos assistindo, comente sua cidade e já deixa seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho e faz com que mais pessoas recebam histórias emocionantes como essa. Um ataque de caçadores à reserva deixou rastros de destruição, e a marca mais profunda foi a do vazio. Juma, com o olhar perdido e o focinho arranhado, vagava pela floresta como uma sombra do que um dia foi. Ela havia lutado com bravura, defendido seus filhotes com a própria vida, mas o inimigo era cruel e armado. Quando o cheiro de sangue se espalhou entre as árvores, os sons da vida se calaram e a selva mergulhou numa tristeza muda. Juma ficou ali, farejando o chão, arrastando o corpo, como se ainda pudesse encontrá-los. Mas tudo o que restou foi o eco da dor. Com o tempo, a fome e a exaustão a levaram a sair do seu território. Ela se aproximou de áreas antes impensáveis para um animal selvagem. Estava confusa, vulnerável. Os moradores da região começaram a relatar avistamentos de uma onça magra, com os olhos fundos e os passos cambaleantes, rondando currais e matas próximas à cidade. Alguns temiam um ataque, outros, mais atentos, viam no olhar daquela fera uma súplica silenciosa. Foi então que uma equipe de resgate animal foi acionada. Eles chegaram com cautela, conhecendo os riscos de se aproximar de uma onça. Mas quando encontraram Juma, ela sequer tentou fugir. Deitada na lama, respirando com dificuldade, ela não rosnou. Apenas os olhou, como quem dizia: acabou. E naquele momento, os olhos dos humanos se encheram de lágrimas. Eles sabiam que não estavam resgatando uma fera, estavam salvando uma alma ferida. Juma foi levada com todo o cuidado para um abrigo de reabilitação de animais silvestres, localizado nos arredores de uma reserva ecológica. O local era conhecido por acolher animais feridos, órfãos ou resgatados de situações de risco. Lá, havia recintos espaçosos construídos para simular o ambiente natural dos bichos e uma equipe apaixonada pelo que fazia. Mas mesmo entre árvores, sombras e sons familiares, Juma não era mais a mesma. Ela ficou dias sem comer. Mesmo com carne fresca deixada ao seu alcance, seu instinto de sobrevivência parecia apagado. O veterinário-chefe, Dr. Mauro, um homem experiente e de fala mansa, percebeu que não era apenas o corpo de Juma que precisava de cura, era sua alma. A perda dos filhotes havia deixado nela uma ferida invisível, que nenhum remédio podia fechar. Ele passou a visitá-la todos os dias, sentando-se do lado de fora da grade apenas para conversar. Falava sobre o céu, sobre as árvores e, às vezes, apenas ficava em silêncio. Enquanto isso, o abrigo recebia a visita de voluntários e curiosos. Mas havia uma regra: ninguém se aproximava de Juma. Não por medo, mas por respeito. Ela precisava de tempo. Precisava se reconectar com a vida, com a confiança, com algum sentido para continuar existindo. E era isso que todos ali esperavam, em silêncio. Com o passar das semanas, algo começou a mudar. Pequenos gestos, quase imperceptíveis, começaram a surgir. Primeiro, Juma aceitou um pedaço de carne. Depois, olhou nos olhos do tratador e, numa tarde chuvosa, se levantou e caminhou até o canto do recinto onde havia terra fofa, o mesmo tipo de solo que usava para esconder seus filhotes. Ficou ali, cheirando o chão, por longos minutos, e então deitou-se, como se sentisse que aquele lugar, apesar de tudo, podia oferecer um pouco de paz. A equipe do abrigo viu aquilo como um sinal.
Juma ainda carregava dor, mas algo dentro dela começava a despertar. Talvez fosse esperança. Naquele mesmo abrigo, havia uma visitante especial que vinha com frequência. Luna, uma menina de 10 anos, filha da cozinheira do local. Ela cresceu entre histórias de animais resgatados e sempre demonstrou um carinho especial por aqueles que mais sofriam. Luna tinha algo diferente, uma sensibilidade fora do comum. Ela não tinha medo, tinha empatia. E bastou ver Juma pela primeira vez para sentir que ali havia mais do que uma onça. Havia uma mãe que chorava por dentro. Todos ficaram surpresos quando Luna, sem fazer barulho, se sentou perto da grade onde Juma descansava. Não falou, não chamou, apenas tirou do bolso uma pequena fita colorida e a colocou sobre a grama do lado de fora do recinto. Era como um presente simbólico, um gesto puro. Juma não reagiu, mas também não se afastou. E isso já foi o bastante para despertar lágrimas discretas nos olhos da mãe de Luna, que observava de longe. No dia seguinte, Luna voltou. Dessa vez, levou um livro com figuras de filhotes. Sentou-se novamente perto da onça e começou a folhear as páginas em voz alta. Falava com ternura, apontando cada imagem como se contasse uma história só para ela. Juma, ainda deitada, virou levemente a cabeça. Era quase imperceptível, mas todos perceberam. A onça estava ouvindo. Aos poucos, a presença de Luna se tornou parte da rotina de Juma. A menina não forçava aproximações. Ela respeitava o tempo da onça, mas estava sempre ali, oferecendo aquilo que muitos adultos esquecem: carinho sem condições. E pela primeira vez em meses, Juma se levantou e se aproximou da grade. Não foi agressiva, não rosnou, apenas olhou Luna nos olhos e ficou ali por alguns minutos, como se dissesse: "Eu vejo você." A conexão entre as duas havia começado. Uma ligação improvável, mas poderosa, entre uma menina cheia de vida e uma mãe que perdeu tudo. O progresso de Juma era lento, mas visível. Ela já se alimentava regularmente e até caminhava pelo recinto com mais confiança. Luna continuava sendo sua presença favorita. A menina passava tardes inteiras ali, lendo, cantando baixo ou simplesmente fazendo companhia. Era como se a onça tivesse encontrado em Luna um ponto de luz. Mas a calmaria daquele abrigo estava prestes a ser ameaçada. Numa manhã abafada, o Dr. Mauro recebeu uma ligação urgente. Caçadores estavam novamente ativos na região. Relatórios indicavam armadilhas espalhadas em áreas próximas à reserva e até tentativas de invasão à mata protegida. Aquela notícia acendeu um sinal de alerta. Os criminosos estavam atrás de animais de grande porte e Juma, mesmo em cativeiro, ainda era alvo em potencial. O medo de um novo ataque começou a rondar todos no abrigo. Como medida de segurança, foi decidido que Juma seria temporariamente transferida para uma instalação mais segura em outra cidade. O problema é que a mudança abrupta poderia comprometer todo o processo de recuperação emocional da onça. O vínculo com Luna, com o espaço, com a rotina, tudo aquilo estava funcionando. Mas o risco era real e o abrigo não podia ignorar. Luna ouviu a conversa escondida atrás da porta da sala da direção. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não queria perder Juma. Sentia de alguma forma que ainda havia muito o que curar naquela alma ferida. Correr até a onça e abraçá-la era tudo o que queria, mas ela sabia que isso não era possível. Então correu até o jardim, se escondeu entre as árvores e chorou em silêncio. Naquela noite, algo inexplicável aconteceu. Juma, que sempre dormia encolhida no canto mais escuro do recinto, se manteve em pé por horas, encarando a direção de onde Luna sempre vinha, como se soubesse que algo estava prestes a separá-las. Na manhã seguinte, Luna chegou cedo ao abrigo, antes mesmo da mãe começar a trabalhar.
trazia nas mãos um desenho feito a lápis. Era Juma, ao lado de 2 filhotes. Um gesto simples, mas carregado de significado. Ela se aproximou da grade e, com delicadeza, colocou o papel sob uma pedra onde a onça pudesse vê-lo. Juma, como se entendesse, caminhou devagar até o desenho e o cheirou. Não rasgou, não ignorou. Apenas ficou ali, olhando. Dr. Mauro, que observava de longe, percebeu que algo muito profundo havia se formado entre aquelas duas. Uma conexão que ia além da lógica, além da espécie. Ele suspirou fundo. O transporte de Juma ainda estava marcado para a semana seguinte, mas agora ele começava a duvidar se essa era realmente a melhor decisão. Talvez o maior perigo não estivesse fora do abrigo, mas dentro dela mesma, no risco de perder aquilo que finalmente a fazia se sentir viva de novo. Foi então que, à tarde, uma movimentação estranha começou ao redor da propriedade. Uma caminhonete escura, com vidros fumê, foi vista circulando a estrada de terra que levava ao abrigo. Ninguém desceu, ninguém falou nada, mas o sinal de alerta soou mais alto do que nunca. A direção reforçou a segurança e um policial ambiental passou a fazer rondas noturnas. O medo agora era palpável. Juma parecia sentir. À noite, não dormia. Andava de um lado para o outro, farejando o ar, rosnando baixo. Seus instintos estavam de volta, e agora mais afiados do que nunca. Mas diferente de antes, ela não parecia disposta a fugir. Era como se quisesse proteger o pouco que restava de seu novo mundo. Inclusive Luna. Luna, por sua vez, passou a ter pesadelos. Sonhava com tiros, gritos e o som de correntes. Acordava, assustada, chamando por Juma. A mãe tentou acalmá-la, mas no fundo sabia. A menina e a onça estavam ligadas por algo que ninguém poderia explicar, e muito menos destruir. A previsão dizia que seria uma noite de tempestade. Raios cortavam o céu com fúria e trovões faziam o chão tremer. No abrigo, a equipe reduziu as atividades externas, mantendo os animais em segurança. Mas naquela escuridão carregada, algo mais se aproximava. Por volta das 3 da manhã, o vigia noturno ouviu um estalo vindo da lateral da cerca. Quando foi verificar, encontrou pegadas humanas no barro e um buraco cortado na tela. O alerta foi dado imediatamente. Dr. Mauro chegou às pressas, junto com os policiais ambientais, e constataram o que todos temiam: uma tentativa de invasão. A caminhonete escura tinha sido vista mais cedo e agora tudo indicava que os caçadores haviam voltado, dispostos a capturar Juma. Mas, por sorte, ou talvez por destino, não haviam conseguido atravessar até os recintos internos antes de serem notados. Ainda assim, o medo se instalou como uma sombra. Quando amanheceu, Luna foi impedida de entrar no abrigo. Por segurança, a direção decidiu que nenhuma criança poderia se aproximar até que tudo estivesse resolvido. A menina implorou, chorou, mas não adiantou. Do outro lado da cerca, ela via apenas o topo das árvores e sentia no peito que algo estava errado. Juma também sentiu sua ausência. Durante todo o dia ficou inquieta, andando de um lado a outro do recinto, olhando para o lugar onde Luna costumava se sentar. Foi então que, na calada da noite seguinte, a ameaça voltou. Mas dessa vez, com mais ousadia. 2 homens armados, usando lanternas de luz fraca e roupas escuras, conseguiram cortar um segundo acesso e entraram sorrateiros no abrigo. O plano era simples e cruel: sedar a onça e levá-la no meio da madrugada. Mas o que eles não esperavam era que Juma já não fosse a mesma criatura indefesa de antes. Quando os invasores se aproximaram do recinto, Juma os sentiu antes mesmo de vê-los. Com um salto silencioso, ela se escondeu atrás das pedras. Quando um dos homens abriu o portão com uma chave roubada, ela atacou.
Um rugido rasgou a madrugada como um trovão. O primeiro invasor caiu com o braço ferido. O segundo correu em pânico. A equipe acordou com os gritos e, pela primeira vez, a selva rugiu dentro do abrigo. A cena foi rápida, intensa e terminou com os invasores rendidos pela polícia ambiental. Juma, com sangue na pelagem e o coração em disparada, não recuou. Ela não atacou por raiva, ela atacou para proteger. E no fundo dos seus olhos havia algo mais forte que o medo, havia coragem. O dia amanheceu diferente. A notícia da tentativa de sequestro da onça-pintada se espalhou como fogo. Jornais locais, rádios e até emissoras de televisão foram até o abrigo. Pela primeira vez, Juma não era só uma sobrevivente silenciosa. Ela era símbolo de resistência. Uma onça que, mesmo depois de ter perdido tudo, ainda lutava com a garra de uma mãe. A imprensa contou tudo. Os caçadores presos em flagrante, os ferimentos leves do invasor e, acima de tudo, a coragem do animal que impediu o crime. O vídeo do ataque, registrado pelas câmeras de segurança, foi divulgado. Nas imagens, Juma surge como um raio, rápida, firme e determinada. O país inteiro viu. E pela primeira vez, muitos se emocionaram com o que viram. Uma fera que só queria defender seu novo lar. Luna, que até então estava afastada por segurança, assistiu ao noticiário pela TV e chorou abraçada à mãe. Ela não queria mais ficar longe. No mesmo dia, Dr. Mauro conseguiu autorização para que a menina voltasse ao abrigo. Acompanhada, claro. Quando Juma viu Luna se aproximando pela primeira vez depois da tentativa de invasão, ela não rugiu, não se afastou, não desconfiou, apenas se deitou em paz. Os olhos de ambas se encontraram. Não era preciso dizer nada. A comoção gerada pelas imagens fez com que o abrigo recebesse doações, apoio de ONGs e até promessas de ajuda do governo. Pela primeira vez, sentiam que o trabalho ali era reconhecido. Mas mais do que isso, sentiram que a história de Juma tocou corações. Mostrou que até o mais ferido dos seres ainda pode proteger e ser protegido. E naquela manhã, enquanto os jornais ainda falavam do ataque heróico, Luna voltou a sentar-se diante da onça. Dessa vez, com outro desenho nas mãos, ela e Juma lado a lado, com um arco-íris ao fundo. E ao entregar o papel à onça, sorriu e disse: "Você é minha heroína." Os caçadores presos naquela madrugada não eram criminosos comuns. As investigações revelaram uma rede de tráfico de animais silvestres que atuava havia anos na região, lucrando com a venda ilegal de onças, araras, macacos e até filhotes para o exterior. As imagens do ataque de Juma serviram como peça central para acelerar o processo. E graças à repercussão nacional, o caso não caiu no esquecimento. Com a pressão pública e o apoio de organizações ambientais, a justiça agiu rápido. Em poucas semanas, os 2 invasores foram condenados, não apenas por tentativa de tráfico, mas também por maus tratos e invasão de área protegida. A sentença foi exemplar. Pela primeira vez em muito tempo, protetores da natureza sentiram que o sistema funcionou. O juiz responsável pelo caso declarou que a natureza também tem voz, e Juma a fez ser ouvida. Dentro do abrigo, a notícia foi recebida com lágrimas e abraços. Dr. Mauro reuniu toda a equipe em uma roda, agradeceu o empenho de cada um e disse: "Não salvamos apenas uma onça, salvamos uma causa." E ela salvou a todos nós. Luna, sentada ao lado da mãe, olhava para Juma com os olhos brilhando. Ela não entendia todos os detalhes legais, mas sabia no coração que o mal tinha sido impedido e sentia orgulho. Orgulho por aquela amiga de manchas douradas que tinha enfrentado seus medos, defendido seu espaço e vencido. No dia seguinte, um grupo de crianças de uma escola local foi visitar o abrigo. Elas foram recebidas com carinho, aprenderam sobre
a importância dos animais silvestres e ouviram encantadas a história da onça que perdeu os filhotes, mas ganhou uma nova vida. E quando viram Juma descansando sob o sol, uma menina de cabelo cacheado apontou e disse: "Ela parece triste, mas forte, igual a minha mãe quando venceu o câncer." Com a prisão dos criminosos e o apoio recebido de todos os cantos do país, o abrigo passou por transformações importantes: cercas reforçadas, novos recintos, mais profissionais contratados. Mas nada era tão valioso quanto a lição deixada por Juma. Ela havia se tornado um símbolo de superação, uma embaixadora involuntária da luta pelos animais silvestres no Brasil. A rotina no abrigo seguiu, mas agora havia algo diferente no ar. Juma já não andava com os ombros curvados, nem o olhar perdido. Ainda era silenciosa, sim, mas havia dignidade em seu silêncio. Quando Luna chegava, ela vinha até a grade. Deitava-se perto. O vínculo entre as duas se tornara parte da rotina, como o nascer do sol. Uma conexão que inspirava não só os voluntários, mas todos que visitavam o local. A história de Juma virou documentário. Uma equipe de cinegrafistas passou semanas no abrigo, registrando o dia a dia da onça e sua relação com Luna. O vídeo foi publicado nas redes sociais e alcançou milhões de visualizações, comentários de apoio, lágrimas e promessas de mudança lotaram as páginas. Muita gente que nunca se importou com animais começou a olhar para eles com outros olhos. Juma também recebeu visitas especiais. Especialistas de universidades, estudantes de biologia, representantes de órgãos de proteção ambiental. Todos queriam entender como um animal com trauma tão profundo conseguiu reagir, se recuperar e ensinar tanto. Mas ninguém sabia explicar exatamente. Talvez fosse o cuidado, talvez fosse o tempo, talvez fosse Luna. A menina, agora chamada carinhosamente de a pequena guardiã da onça, passou a sonhar com o futuro. Queria ser veterinária, queria salvar outros animais. E num fim de tarde, olhando Juma repousar sob uma árvore, ela disse baixinho: "Você me ensinou que a dor pode virar amor." Passaram-se meses desde aquela noite em que Juma defendeu seu novo lar. As estações mudaram, os ventos sopraram diferentes. E a onça também havia mudado. Seu pelo voltou a brilhar. Seus passos ganharam leveza. Ela já não era mais a sombra de si mesma. Era agora a guardiã de um lugar que aprendeu a amar. E para todos no abrigo, era impossível olhar para ela e não lembrar de tudo o que havia sido superado. A direção do abrigo, junto com especialistas, começou a estudar a possibilidade de reintroduzi-la à natureza. Afinal, era uma onça forte, com instinto preservado e saúde recuperada. Mas havia um dilema. Juma não era a mesma onça que um dia vivia sozinha na mata. Ela havia criado laços, havia encontrado um novo tipo de família. E, principalmente, havia se conectado a uma menina que agora fazia parte de sua alma. Dr. Mauro levou dias pensando. Reuniu biólogos, psicólogos, cuidadores, todos avaliavam o comportamento de Juma, suas reações, sua rotina. E, estranhamente, perceberam algo. Mesmo com os portões abertos do recinto de manejo, ela não tentava fugir. Não queria ir. Ela escolhia ficar, porque ali, finalmente, sentia-se segura. Sentia que pertencia. Numa tarde de céu limpo, Luna foi autorizada a entrar, pela primeira vez, no recinto sob supervisão. Juma se aproximou devagar, sem pressa, com passos largos e suaves. Parou diante da menina e se deitou. Luna não falou nada. Apenas sentou-se ao seu lado, a poucos metros, e desenhou no chão com os dedos. O silêncio ali era mais poderoso que qualquer palavra. E naquele instante, todos que assistiam de longe souberam. Juma não precisava voltar à floresta para ser livre, porque a verdadeira liberdade
era finalmente poder escolher onde o coração queria morar. A decisão foi tomada. Juma não seria reintroduzida à natureza. Não porque não fosse capaz, mas porque ela mesma já havia feito sua escolha. E naquele abrigo, onde havia encontrado segurança, dignidade e amor, era onde seu coração havia decidido viver. O espaço foi ampliado, tornando-se ainda mais natural e livre, respeitando seu instinto, mas mantendo o vínculo que agora era parte vital da sua existência. Luna ganhou autorização para visitá-la com mais frequência, sempre acompanhada, e cada encontro entre as duas se tornava uma cena digna de filme. A menina sentava na grama, falava baixinho, mostrava seus desenhos, e a onça, atenta, parecia escutar cada palavra. Era uma troca silenciosa, onde o afeto substituía qualquer explicação racional. O abrigo também ganhou um novo nome, Refúgio Juma, uma homenagem viva à história que havia emocionado o país inteiro. Uma placa foi colocada na entrada com os dizeres: aqui, dor vira esperança, e esperança se transforma em amor. O documentário sobre Juma passou a ser exibido em escolas, universidades e até em sessões especiais em cinemas independentes. Crianças escreviam cartas, mandavam desenhos, perguntavam se poderiam conhecê-la um dia. Juma, sem saber, havia se tornado símbolo de empatia e superação. Um lembrete de que todos, mesmo os mais machucados, merecem uma segunda chance. E Luna, agora mais crescida, já escrevia suas próprias histórias, com Juma sempre como protagonista. Ela dizia que a onça era sua melhor amiga, mas no fundo sabia que Juma era mais que isso. Era parte dela. Duas almas que se encontraram na dor e se curaram no amor. O tempo passou e com ele vieram novos desafios, novos animais, novas histórias no abrigo, mas nenhuma tão marcante quanto a de Juma. Ela se tornou uma espécie de lenda viva ali dentro. Não pela força de seus músculos ou pelos rugidos que fazia ecoar pelas matas, mas pela força silenciosa de sua sobrevivência. Era a prova viva de que até os corações mais partidos podem voltar a bater com esperança. Luna cresceu. Continuou visitando o abrigo, estudando com dedicação e contando a história de Juma sempre que podia. Em uma feira de ciências da escola, apresentou um trabalho sobre o vínculo entre humanos e animais. Quando subiu ao palco para falar, segurava nas mãos um retrato da onça pintado por ela mesma. Com voz firme disse: ela não precisava de palavras, só precisava ser vista, e isso salvou as duas. Hoje, o Refúgio Juma é referência nacional no cuidado com animais silvestres. Recebe visitantes de todo o país e inspira projetos de preservação por onde passa. Mas o que mais emociona quem chega lá é o momento em que encontram Juma deitada sob a sombra de uma árvore, tranquila, em paz. Aquela mesma onça que um dia rugiu de dor, agora descansa com serenidade. Juma já não é mais apenas um animal, ela é símbolo. Ela é lembrança viva de que os que sofrem não devem ser temidos, mas compreendidos. E que justiça não é apenas punir os culpados, mas oferecer amor a quem mais precisa. Sua história não termina com o fim da dor. Ela continua em cada criança que aprende a respeitar a natureza e em cada adulto que decide protegê-la. E se você chegou até aqui, com o coração apertado e os olhos marejados, lembre-se, ainda existe justiça no mundo. Às vezes, ela vem disfarçada de rugido, e às vezes, em forma de abraço silencioso entre uma menina e uma onça. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. E aproveita para assistir ao próximo vídeo, porque o amor entre humanos e animais ainda tem muito a nos mostrar.